Olá, na nossa aula de hoje falaremos acerca dos capacitores, que são esses pequenos componentes eletrônicos aqui. É claro que podes ter visto alguns componentes desses numa placa de eletrônica. O capacitor, também conhecido como condensador, é um componente eletrônico que armazena a energia em um campo elétrico. Assim, o capacitor se carrega quando uma tensão é aplicada em seus terminais. Para uma tensão contínua, o capacitor se carregará com um valor de tensão igual à tensão aplicada em seus terminais, e depois disso se comportará como um circuito aberto, já que impedirá a passagem da corrente. Tipos de capacitores. Os capacitores são construídos com duas armaduras metálicas que armazenam as cargas positivas e negativas. Portanto, temos o capacitor eletrolítico, que é este aqui, bastante usado. Temos também o capacitor de disco ou capacitor cerâmico, que são esses dois aqui, esse azul e este aqui. Temos também o capacitor poliéster, que são esses capacitores aqui. O capacitor poliéster pode lidar com vários tipos de tensões, desde mais baixas até as mais altas. O capacitor de disco, ou também chamado capacitor cerâmico, não possui polaridade. Essa é a principal característica, diferente do capacitor eletrolítico. O capacitor de disco não possui polaridade, assim como o poliéster também não tem polaridade. Esses capacitores aqui são capacitores de disco, são usados em circuitos de alta frequência, onde as perdas precisam ser mínimas e a estabilidade da capacitância é fundamental. Capacitância de capacitores. Olha, a quantidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar é denominada capacitância. E quanto maior a capacitância, mais energia o componente é capaz de armazenar. Temos aqui algumas grandezas da capacitância de capacitores. Temos o milifarad, temos microfarad, temos o nanofarad, temos também o picofarad. É claro que também existem outras grandezas. Temos o decafarad, quilofarad, megafarad, gigafarad, terafarad e por aí. Essas são as grandezas que mais trabalharemos, principalmente o microfarad, nanofarad e picofarad. O símbolo de milifarad é este, que é o M, que vai ser igual a 10 elevado a menos 3 farad. O microfarad, o símbolo é este, que vai ser igual a 10 elevado a menos 6 microfarad. O símbolo de nanofarad é o NF, que vai ser igual a 10 elevado a menos 9 farad. Quanto ao picofarad, o símbolo é o PF, que vai ser igual a 17, vai ser igual a 10 elevado a menos 17 farad, ok? Leitura do capacitor cerâmico ou capacitor de disco. Para fazer uma leitura do capacitor de disco é bastante simples. Tem aqui um exemplo desse capacitor cerâmico. Ele tem aqui um número, né, que são 103. Vou fazer aqui um pequeno desenho aqui do capacitor cerâmico, que é este aqui, e ele tem 103.
Vamos agora descobrir a capacitância desse capacitor. Esse valor será em picofarad. E para fazer o cálculo também é bastante simples, ok? O primeiro número será o primeiro algarismo, tá? O primeiro número é 1, que é o primeiro algarismo. O segundo número será o segundo algarismo. O segundo número é o segundo algarismo, que é o 10. O terceiro número vai ser o número de zeros. Nesse caso, teremos 1, 2, 3, 0. Então, temos 10.000. 10.000 o quê? Picofarad. Ok? Mas como esse é um número longo, podemos converter para nanofarad. Preste bastante atenção. Como a figura acima tem 103, né? O valor será 10 com 3 zeros atrás, ou seja, 10.000 picofarad. Portanto, convertendo para nanofarad, fica apenas 10. Teremos 10 nanofarad, ok? Um outro exemplo para ficar mais claro. Temos um capacitor cerâmico. Tem lá um número de 881. A regra é a mesma. Faremos o seguinte: o primeiro número vai ser o primeiro algarismo. Temos aqui o 6. O segundo número será o segundo algarismo. Temos o 8. O terceiro número vai ser o número de 0. Nesse caso, teremos 680 picofarad. Viram como é simples? Capacitores eletrolíticos. Capacitores eletrolíticos são capacitores geralmente cilíndricos, cujos eletrodos são folhas de alumínio separadas entre si por óxido de alumínio que fica saturado por um eletrolítico líquido. Ele possui polaridade bem definida no seu corpo, e caso ele seja invertida, isso causa o rompimento do eletrolítico, fazendo o componente entrar em curto ou inchar, e em alguns casos até pode vir a explodir, ok? Assim, com o passar do tempo, o eletrolítico que está dentro do capacitor seca, e isso gera um mau funcionamento no circuito. A sua tensão máxima e a capacitância já vem definida aqui no seu corpo. O exemplo desse capacitor que eu tenho aqui nas minhas mãos é de 35 volts por 2.200 microfarad. O exemplo desse outro aqui é de 400 volts por 100 microfarad. E este aqui é de 250 volts por 22 microfarad. E este pequenino aqui é de 100 volts por 47 microfarad. Ao montar o capacitor, deve respeitar a polaridade. Essa zona aqui que já tem essa indicação, tem essa faixa, é o lado negativo do capacitor. E esse outro lado que não tem nenhuma sinalização é o nosso lado positivo. Isso em todos os capacitores eletrolíticos. Tenho aqui essa placa sucata de uma fonte de computador e tem aqui os capacitores. Tenho aqui o capacitor de poliéster, esse capacitor azul aqui. E tenho também esse outro capacitor de poliéster. O outro poliéster aqui, esse aqui é o capacitor poliéster. Também temos capacitores de discos aqui. Esse capacitor é o capacitor de disco ou capacitor cerâmico, ok? Também temos os capacitores eletrolíticos, que são esses capacitores aqui, esses grandes. Também temos esses pequeninos aqui, são capacitores eletrolíticos. E também temos alguns capacitores eletrolíticos já gastados. O capacitor, quando fica saturado, ele começa a inchar.
olha só, esse capacitor aqui já está no seu limite, este aqui também, este capacitor e este aqui. Já começa a mostrar ali o sinal de ruptura. O outro exemplo de um capacitor queimado é este aqui. Vou ausentar aqui essa placa. É este aqui. Mas por que ele ficou nesse estado? Pode ser por causa do desgaste mesmo, ou pode ser por causa da tensão. Porque o capacitor ele tem aqui uma tensão já estabelecida no seu corpo. O exemplo deste aqui é de 400 volts. Quando a tensão ela ultrapassa 400 volts, o capacitor fica nesse estado, aquece e pode estourar, ok? Aqui tem outros exemplos de capacitores, né, já estufados. Esse aqui também já vazou aqui o líquido eletrolíquido, né? Esse aqui também já aqueceu, né? Acredito que a tensão ultrapassou os 450 volts estabelecidas aqui no seu corpo, que é a tensão máxima, ó, 450 volts por 68 microfarad, ok? Mas o capacitor também pode ficar nesse estado, pode inchar, né? Não por causa da tensão que ultrapassou, por causa também do desgaste. Conforme o capacitor vem funcionando, né, num aparelho durante anos, né, o eletrolíquido que está lá dentro pode ficar gastado, né, pode perder a sua potência, né, e vindo causando, nesse caso, esse problema, né. Até que o aparelho pode funcionar, mas terá lá algumas falhas, né, vai influenciar no funcionamento do aparelho, né. É por isso que temos que prestar bastante atenção, né, em capacitores eletrolíquidos, né. É claro que também em alguns casos o capacitor pode ficar em curto, né, queimando o fusível e danificando alguns componentes ao redor, ok? Agora vamos fazer algum teste, né, prático com capacitores para ver como é que ele armazena a tensão no seu interior, tá bom? Agora vamos fazer o teste dos capacitores aqui, carregando nesse caso os capacitores com uma determinada tensão. Claro que teremos que respeitar a tensão, né, já estabelecida aqui no corpo. Não podemos ultrapassar o limite em cada capacitor. Já com a minha fonte ligada, fonte variável, eu vou colocar uma tensão não superior à tensão estabelecida em cada capacitor. Vou começar com esse capacitor de 100 volts por 47 microfarad. Já que a tensão máxima aqui é de 100 volts, eu posso colocar aqui a tensão máxima da minha fonte. Nesse caso são 85 volts, ok? Vamos lá ver a tensão que será armazenada neste capacitor, ok? Vou respeitar aqui a polaridade, e se eu falhar, o capacitor vai estourar, ok? Então, negativo, positivo já está posicionado aqui no polo positivo do capacitor, ok? Eu vou aqui carregar o capacitor, que não leva muito tempo. Neste momento já está carregado. Eu vou fazer aqui o teste com este multímetro. Colocar na escala, já está lá, 200 volts. Escala máxima, né? Não máxima, mas uma escala ideal para fazer o teste desse capacitor, né? Eu vou colocar aqui as sondas. Deixa colocar daqui. Colocar aqui as sondas. E ali uma tensão máxima de 78 volts. Essa é a tensão que foi armazenada neste capacitor. Ó, ali. Claro que vai baixando, né? Eu vou descarregar aqui o capacitor para ver a tensão. Ó, viu? O capacitor está neste momento descarregado, ok? Agora fazer um outro teste com um outro capacitor. Pode ser esse capacitor aqui de 35 volts por 2200 microfarad. Claro, o capacitor é um pouco maior em relação ao este outro capacitor, sobretudo na capacitância. Este aqui vai ter uma capacidade maior de armazenar a tensão. E no momento de descarregar o capacitor, claro que a faísca vai ser um pouco mais grande, mais maior, ok?
Já que esse capacitor tem 35 volts, ó, 35 volts, terei que baixar aqui a minha tensão na fonte. Vou colocar aqui uma tensão de 33, quase 34 volts. Uma tensão segura, né? Ok? Vou neste momento carregar o capacitor, né? A regra é a mesma, né? Respeitar a polaridade aqui. Uau. Positivo no positivo, negativo aqui no negativo, ok? O capacitor está nesse momento carregado. Vou fazer aqui o teste para ver a tensão lá existente. Houve aqui um pequeno acidente, descarregou, né? Vou aqui agora carregar novamente o capacitor. E ação negativo, negativo, positivo aqui no positivo, ok? Carreguei aqui o capacitor. Vou novamente testar aqui a tensão existente lá. Ó. Temos uma tensão de 32 volts. Repare que o momento também, o tempo de descarga é um pouco mais lento. Isso devido à capacitância, né? É por isso que a faísca também vai ser um pouco mais grande, porque a capacitância é grande, ok? Eu vou descarregar, né, um capacitor agora com esse pequeno cabo aqui para ver o fenômeno. Ó, viram, né? Ok? Vou fazer o teste em outro capacitor. Pode ser esse capacitor aqui. Esse capacitor é da fonte, né? Principalmente em fontes de TVs, né? Ou de máquinas, acionamento e tudo mais, onde precisamos de uma tensão elevada, né? E a capacitância não é lá grande coisa, ok? Vou fazer aqui o teste e vamos ver a capacidade, né, de armazenamento deste capacitor. Eu vou carregar com uma tensão máxima, né, da minha fonte. Aqui temos uma margem bastante grande, né? São 400 volts. A minha fonte está a oferecer neste momento 86 volts. A regra é a mesma, eu vou respeitar aqui a polaridade, ok? E neste momento o capacitor está carregado com uma tensão aproximadamente a 85 volts, ok? Vou fazer aqui o teste com o multímetro. Temos ali 63. Repare também que esse capacitor está a descarregar rapidamente. Olha só, vai baixando, vai baixando. Por quê? Por causa da capacitância. Aqui, minha luz. Ok, voltou aqui a luz. Se eu for descarregar também não haverá grande coisa aqui. Isso por causa da capacitância, né, que é bastante reduzida. Claro que se eu for desmontar um capacitor desses na fonte, eu tenho que testar sem tocar aqui nos terminais. Porque se eu for tocar aqui nos terminais com as minhas mãos, enquanto o capacitor está carregado com uma tensão aproximada a 400 ou a 300, 250 volts, eu vou receber choque, né? Vou levar choque, porque a voltagem, nesse caso a tensão existente, será maior. É possível sim, e capacitores dão um choque bem elevado. Cuidado! Tem que testar antes do capacitor para ver se tem uma carga lá ou não, né? E sempre deve ser uma carga bastante reduzida para poder tocar ou até mesmo fazer esse shunt, né? Descarregar. Ó. Muito cuidado com os capacitores, principalmente os capacitores que têm uma tensão bastante elevada. Muito cuidado, ok? O último capacitor vai ser este. Tem 63 volts por 4.700 microfarad. Olha só a capacitância desse capacitor. É um capacitor bastante grande, né? Eu vou aqui fazer o teste, né? Eu vou baixar aqui em primeiro lugar a minha fonte para uma tensão não superior que 63, né? Vou colocar aqui 61, ok? 61.7 e eu vou carregar agora o capacitor. Negativo, negativo, positivo no positivo, ok? Neste momento o capacitor já está carregado com uma tensão aproximadamente
houve uma tensão aproximada de 61 volts, ok? E eu vou testar agora com o meu multímetro. Aqui ver a tensão existente lá, 68. Repare também o tempo de descarga. Está bem lento, né? Está a descarregar de uma forma bem lenta, ok? É claro que se for aqui a fazer, né, o pequeno shunt, eu não vou receber choque aqui porque essa tensão, né, é reduzida, né? É bem reduzida. Mas tivesse, né, aliás, se fosse um capacitor maior, né, com uma tensão maior, e o capacitor estiver carregado também com a mesma tensão que é maior, eu posso receber choque, né? Muito perigoso, cuidado. Então eu vou descarregar aqui o capacitor, né? Só para ver aqui, eu vou afastar aqui ligeiramente, né? Ó, viu? Isso é por causa da capacitância. Esse capacitor é muito grande. Esses capacitores são usados principalmente em amplificadores de som. Amplificadores potentes usam capacitores potentes, né? Alta capacitância, ok? Então a aula do capacitor vai parar por aqui. Até a próxima aula.